Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu sou a Roberta Vale, eu sou vice-presidente de varejo e consumo na Mastercard. Bom, primeiramente é priceless estar aqui com todos vocês, uma presença ilustre aqui ao meu lado do economista Ricardo Amorim. Terceiro dia, né, de Febrabotec, um evento super importante para a Mastercard, reforçar o posicionamento, né, de uma empresa de tecnologia, sempre inovando, líder no mercado de meios de pagamento eletrônicos e digitais. Para quem não participou aqui do último painel que teve do Ricardo Amorim e do Tangione, falou muito sobre inovação no meio de pagamento, tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança, antifraude. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E a Mastercard, ela, nos últimos 6 anos, ela investiu mais de 7 bilhões de dólares na compra, na aquisição de mais de 15 empresas de tecnologia voltada para todos esses serviços que eu acabei de comentar aqui. Exemplos de algumas soluções: biometria comportamental, que foram citadas até no último painel, cibersegurança para mitigar fraudes, inteligência artificial para personalização de experiência do nosso cliente, do consumidor. E para falar um pouquinho do impacto da inteligência artificial na economia, eu vou passar aqui a palavra para mais nada menos do que o Ricardo Amorim, vai poder discutir um pouco mais de como que a gente vê os impactos da inteligência artificial na economia. Muito obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Eu adorei essa apresentação, nada mais, nada menos, porque lá em casa eu sou nada menos. Aqui, quem sabe, só é nada mais na média, eu sou nada mais, nada menos. É bom demais estar aqui com vocês, num tema que eu sou apaixonado. Eu uso inteligência artificial faz 30 anos. Eu sou apaixonado por tecnologia desde sempre. É um lado menos conhecido meu, mas sou maluco por isso. Confundei uma empresa de inovação, o AA Inovação, que a gente vendeu ontem, inclusive. Então essa semana para mim foi uma loucura, mas o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês eu estou absolutamente convencido que vem aí a maior transformação na forma de todos nós estamos aqui. Eu não vejo ninguém que aparente ter mais de 100 anos, então porque se alguém pegou a transição antes de energia elétrica e depois, aí talvez tenha sido maior. Fora essa, não teve nada do tamanho perto do que vem aí. Eu falo 100 anos pelo seguinte: a minha avó, se estivesse viva, teria 102 anos. Ela nasceu em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. E quando ela nasceu em Itatiaia, não tinha energia elétrica. Fecha o olho por um segundo e tenta imaginar viver sem energia elétrica. Dá para sequer imaginar? É tão fora da nossa realidade que não dá nem para pensar. E o que eu acho que vem de mudança para... Por que eu estou falando isso? Porque a minha avó viveu desde sem energia elétrica até a era dos drones, da inteligência artificial, dos veículos autônomos que estão chegando, dos smartphones. Só que a transformação que a gente vai viver vai ser maior do que isso. E o principal motor é inteligência artificial. Por que eu estou tão convicto disto aqui tudo? O que eu queria falar é que a gente tem que olhar para frente com uma clareza de que vai ser muito diferente do que é hoje e mais do que a gente imagina. Por que eu estou convicto disso? Eu falei que eu usei isso aqui pela primeira vez em 94. Eu usava na época para prever o que ia acontecer com mercado futuro de câmbio e de bolsa. Só que acontece o seguinte: eu imagino que todo mundo aqui já deva ter escutado falar da lei de Moore, que diz que a cada 1 ano e meio a capacidade dos computadores dobra. Então o que significa isso? De quando eu usei para cá, que foi há 30 anos, primeiro ano e meio ela dobra, mais 1 ano e meio depois dobra do que já tinha dobrado, depois de novo. Ou seja, em 30 anos isso aqui cresceu 2 elevado a... Aliás, eu fiz uma conta diferente aqui, eu fiz como se fosse há 2 anos, fiz 2 elevado a 15, seria 2 elevado a 20. 2 elevado a 20 é 1 milhão de vezes, 1 milhão e poucos de vezes, 2 elevado a 15 são 32 mil vezes. Então, a capacidade de cada computador sozinho, de quando eu usei pela primeira vez para cá, é entre 30 e poucas mil a 1 milhão de vezes maior. Só que os computadores não estão mais sozinhos, eles estão interligados na nuvem. Então, a primeira coisa que vem mudando é capacidade computacional. Mas tem um detalhe: isso aqui não nasceu quando eu fui usar, nasceu muito antes. O conceito de inteligência artificial é de 56. Primeira aplicação prática é de 65. De 65 para cá, os computadores são 1 bilhão de vezes mais rápidos, sozinhos, mas eles estão interligados.
E para ser franco, esse crescimento da capacidade computacional começa de antes. Por uma coincidência, vindo para cá, eu ouvi, estão filmando a gente, sorriam. Eu ouvi uma palestra do Ray Kurzweil, que é um dos primeiros caras que usou a inteligência artificial, e uma das coisas que ele contava é que esse processo de expansão da capacidade computacional começa na década de 30. E de 39 para cá, os computadores são 1 quatrilhão de vezes mais rápidos do que eles eram. Por que eu estou falando isso? Isso não para agora. Está continuando a dobrar a cada 1 ano e meio. Primeira coisa que está mudando, já mudou capacidade computacional. Segunda coisa que mudou, disponibilidade de dados. Há algum tempo a gente vem migrando cada vez mais para o digital. Inclusive cartões. Eu estava falando com o Tangione, né? Que ultimamente o meu cartão de plástico eu não lembro a última. Aliás, a última vez eu lembro, eu não lembro a penúltima. A última até cortei, eu estava no aeroporto, puxei, tomei até um susto quando eu vi que eu tinha pegado o cartão. Fazia, sei lá quantos meses que eu não usava. Anterior, eu já nem lembro quando foi. Quando a gente vai para o digital, tudo que a gente faz deixa traço. O que isso significa? Que a geração de dado cresceu absurdamente. Quanto é absurdamente? Eu vi uma estimativa que só no primeiro trimestre do ano passado, nós geramos mais dados catalogados, que são os que a gente consegue usar, do que em toda a história da humanidade até o final do século passado. Foram 120 mil anos, tem menos dado catalogado sobre esses 120 mil anos do que 3 meses. Então você pega mais capacidade computacional com mais dado, que a inteligência artificial consegue fazer e cresce. Mas aí vem a terceira. Com isso, modelos que eram muito intensivos em dado e necessitavam de muita capacidade computacional, eles não conseguiam funcionar bem. Até novembro de 2022, que é quando os LLMs, os Large Language Models, ChatGPT e esse monte que surge depois, passam a ser viáveis. Qual é a diferença? Além da capacidade do que esses modelos conseguem fazer, é a facilidade de uso. O que mudou é que há 30 anos, quando eu usei inteligência artificial pela primeira vez, e mesmo mais recentemente, há 7 anos, eu fiz um outro projeto que era o seguinte: a minha agenda é um inferno. E particularmente minha agenda de eventos é um inferno, o que é muito legal, porque eu amo fazer isso. Só que eu tenho um problema, eu recebo muito mais convite do que eu consigo aceitar. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses eu recebi 2.500 pedidos para participação em eventos, vocês sabem quantos dias tem no ano, isso no mundo inteiro é impossível. E eu tenho um compromisso, a partir do momento que eu aceitei um convite, faça chuva, faça sol, aconteça o que aconteceu, eu não furo com o meu cliente. Só que esse compromisso já me custou muito caro também, porque aconteceu de ter situações que eu já tinha um compromisso assumido e pintou um outro negócio espetacular e que eu tive que falar não. Vou dar 2 exemplos de 2 coisas que eu tive que falar não. Uma delas foi um convite do rei da Bélgica. Ele veio ao Brasil e queria ter uma reunião com o economista para entender o que estava acontecendo e me escolheu. Eu falei, sinto muito, rei, não posso. Segundo cara que eu falei, sinto muito, não posso, é o fundador do Google, que tinha me chamado para fazer um evento no Zaid. Eu não quero ter que falar não para esses caras nunca mais na vida. Aí eu falei, inteligência artificial, me ajuda. Isso faz 7 anos. Passei 1 ano e meio tentando desenvolver um modelo que era só para me falar, olha, porque ele sabe quando acontecem os determinados eventos, você fala, nisso aqui você tem agenda, mas fala que não dá, porque vai pintar um negócio mais legal. Não faz. Esse modelo não funcionou grande coisa, que é uma outra coisa, um aprendizado. Nem tudo que a gente faz com inteligência artificial dá certo. Mas essa não é a razão para não tentar, porque quando dá, muda tudo. Contando isso, só para dizer o seguinte, de 2 anos para cá, todo mundo passou a usar. O que vocês estão vendo aqui é a primeira semana pós-ChatGPT. 1 semana. Só que, lembra que continua acelerando. Por que eu estou dizendo isso aqui? A gente está começando a ver, na minha opinião, nesses últimos 2 anos, o que é o equivalente a 2 anos depois que surge o iPhone. Primeiro smartphone. Pensa no seguinte, antes do iPhone, o que você tinha? Computador já existia um tempão. Telefone já existia um tempão. O que mudou é que essas 2 coisas passaram a andar juntas. Quando surge o primeiro iPhone, ele fazia 2 coisas. Ele ligava e mandava e-mail. Não tinha música, se vocês lembrarem, era um iPad, era aquele negócio que você girar. iPod, né? iPad é o atual, né? Tô trocando, eu confundi. O iPod, que é aquele que você virava para as músicas, não tinha GPS. Então, como é que você podia imaginar que um dia surgiu um Uber por conta do telefone inteligente? Você não podia, porque não tinha a tecnologia que permitia. Por que eu estou falando nisso? Aconteceu a mesma coisa. Inteligência artificial, como eu falei, existe há 60 anos. Só que ela era usada por meia dúzia de malucos nerds que nem eu,
E daqui para frente, ela vai ser usada por todo mundo. Pergunta rápida aqui. Quem não usa celular aqui, levanta a mão para mim. Tem alguém? Não existe, porque não dá para viver sem. Inteligência artificial vai ser a mesma coisa, mas não vai levar 17 anos para isso acontecer. Vai levar muito menos. Eu garanto que num Febrabantec, quantos anos vão ser? Eu não sei também, mas sei que não são 17. Daqui a 5, quando fizer essa mesma pergunta aqui, quem não usa inteligência artificial, não vai ter ninguém que vai levantar a mão, até porque se alguém não usar, ele não vai ter coragem de levantar a mão de vergonha. Então, onde eu quero chegar com isso a gente tem que abraçar. Os primeiros usos, como tudo que surge, os impactos são menores do que vem depois. Mas por hora, na nossa vida pessoal, não dá para viver sem. O que você tem que fazer? Eu vou ter que montar uma apresentação. Entra lá na inteligência artificial, e tem várias que fazem isso, fala, tem que fazer uma apresentação, o tema é isso, o meu recado é tal, e manda ela fazer para você. Não quer dizer que ela vai fazer, que você vai usar, quer dizer que ela vai te ajudar a fazer melhor a que você vai fazer. Você tem que gravar um vídeo, faz a mesma coisa, você vai ter uma reunião que você precisa apresentar, fala, é assim que eu quero argumentar, o que está faltando? O que tem de mais importante que deveria estar aqui? Essa é a coisa mais básica, mas ela tem uma razão importante, que é, à medida que a gente começa a fazer isso, e começa a se acostumar, a gente começa a ver o potencial e começa a usar usos com impactos muito maiores. É a primeira coisa que todo mundo tem que fazer. Mas como negócio, já tem uma coisa fundamental que está mudando, que eu dei uma pincelada lá com o Tangione, que é o seguinte, até hoje, empresas grandes de consumo falavam com personas. O que são personas? A Mastercard, por exemplo, ela vai falar quem é o meu cliente final. E tem 4 ou 5 linhas. Então são homens na faixa de 40 anos, com uma renda de 10 mil reais, que vivem num centro urbano e que gastam com carro, com sei lá mais o quê. Vou tirar isso aqui agora. Vocês continuam me ouvindo, correto? Com sei lá mais o quê, e por aí vai. Esse é um perfil. Só que, na verdade, o cliente da Mastercard não é um homem genérico de 40 anos. É o João, que não tem 40, ele tem 30. O João não gosta de carro. O João gosta de, gosta de joia. Meu ponto é, as empresas hoje conhecem e vão conhecer cada vez mais seus clientes, o que faz com que elas possam conversar com pessoas. E isso aqui vai mudar, e essa é uma das coisas paradoxais, que você fala, o nome do negócio é inteligência artificial, que, diga-se de passagem, não é um bom nome, mas artificial dá uma ideia de uma coisa completamente separada. E eu acho que uma das grandes oportunidades que ela vai trazer é tornar a comunicação mais humana. Porque, de novo, quando eu estou falando com personas, é um genérico. Na hora que eu falo no genérico, eu tenho que ser genérico na comunicação. Quando eu estou falando com o João, cara, eu sei que o João gosta de futebol, aliás, eu sei para que time ele torce. Muda o papo. E isso aqui, gente, toda a comunicação com o cliente vai passar por isso. Segunda coisa, capacidade de atingir mais gente de uma forma, de fato, personalizada. Coisa mais chata que acho que todo mundo deve viver aqui dos últimos anos é que a gente é metralhado por spam de todos os lados. Então, um e-mail chega 1 milhão de mensagens que não quer. De uns tempos pra cá, cada vez mais o WhatsApp tem um monte de coisa que eu não quero. Telefone fixo não dá para manter, porque você sabe que se ligou no telefone fixo, ou foi um desastre, porque ninguém liga no telefone fixo, ou é spam. É alguém querendo te falar de alguma coisa. Só que por que é spam? Qual é a característica de spam? É alguém te mandar uma mensagem que você não quer. Por que você não quer? Porque estão mandando uma mensagem genérica, manda para 1 milhão, se 2 pegarem, tá valendo. Mas não precisa mais ser assim. A gente vai começar a receber coisas que de fato tem a ver com a gente, que nos interessa, que a gente quer. E isso aqui, de novo, vai mudar a forma como as empresas se relacionam. Só para deixar um detalhe, quem tiver... eu coloquei algumas coisas a mais aqui. Esse aqui eu acho que é interessante, que é a evolução do valor de mercado da NVIDIA nos últimos, principalmente, 1 ano e pouquinho aqui. Ela valia 500 bilhões de reais, hoje está valendo mais que 3 trilhões de reais, isso em menos de 1 ano. Por que isso? Porque essa empresa que basicamente faz o processador mais rápido, que permite que aqueles usos da inteligência artificial nos modelos de larga escala sejam mais eficientes. Aliás, se eu posso fazer uma parte, aqui é o chute,
posso estar 200% enganado, mas para mim, o próximo grande passo é o seguinte. A grande revolução foram os LLMs, os Large Language Models. Ainda que hoje seja possível trabalhar com modelos com uma quantidade absurda de dados, o custo é muito alto. O que significa isso? Esses modelos funcionam para coisas que têm uma escala grande o suficiente para bancá-los. O que o pessoal está tentando fazer, e hoje a qualidade deles não é tão boa, mas em algum momento eu desconfio que vai chegar lá, são modelos que usam uma quantidade de dado muito menor. Então, das duas, uma. Ou a gente vai mudar os modelos e vai conseguir ter coisas também muito assertivas, mas que precisam de mais dado, portanto de menos capacidade computacional, é mais barato. E aí você democratiza o uso rapidamente. Ou, segunda hipótese, e aí vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer igual. Não, esses modelos não vingam, e aí o que vai acontecer é que os LLMs vão se tornar cada vez mais acessíveis, porque lembra, a capacidade computacional cresce, o custo dela diminui, e de qualquer forma vai se tornar acessível. A única diferença aqui é o tempo, mas vai acontecer nos dois casos. E isso aqui, o que explica, eu quis colocar isso só para mostrar o tamanho do mercado, até porque me fala o seguinte, para que a NVIDIA possa fazer isso, você acabou de expandir, por exemplo, o mercado de armazenagem na nuvem, porque os dados têm que estar acessíveis para que eles possam chegar lá. A estimativa é que só o mercado de armazenagem na nuvem é mais do que o dobro do que é o mercado dos processadores. Então, se ela cresceu 2,5 tri, significa que o mercado de armazenagem da nuvem cresceu em valor de mercado 5 tri a mais. E vem um monte de outras aplicações que vêm junto. Meu ponto é o seguinte, a inteligência artificial está aumentando e vai aumentar ao longo dessa década o tamanho da economia, talvez de uma forma que, de novo, a única tecnologia que talvez tenha feito igual ou mais foi a energia elétrica. Porque a energia elétrica é o seguinte, gente, quando surgiu, ela tinha um objetivo, luz. Aliás, até hoje a gente chama de conta de luz. Porque quando surgiu era só para isso. Mas a partir do momento que a energia estava no fio, falaram, pera, por que eu não posso pegar a torradeira que está com coisas que eram manuais, que passaram a ser automatizadas, ou coisas que eram automatizadas, mas eram com um motor a diesel que tinha lá, e joga na energia elétrica. Aí começa a surgir um monte de coisa, começa a surgir, estou falando da torradeira, mas aí vem geladeira, antes tudo estragava. Agora a comida não estraga mais, você muda o mundo das comidas quando não estraga mais. Isso vai acontecer em todos os setores. E você muda a sociedade. Vou dar um exemplo que a energia elétrica mais para frente permite. Um belo dia surge um negócio chamado máquina de lavar roupa. Ela teve um impacto social gigante. É bom lembrar como era a sociedade antes, uma sociedade machista, onde a função lavar roupa caía em cima das mulheres. E eram horas e horas e horas gastas nisso. Inserção de mulher no mercado de trabalho até então era baixíssima. O que aconteceu quando surge a máquina de lavar roupa? Horas e horas e horas gastas na pia deixaram de ser gastas. As mulheres começaram cada vez mais a se preparar melhor, estudar melhor, ir para a universidade. Hoje o nível educacional médio de mulheres no Brasil e no mundo é mais alto do que dos homens. Na resposta, o que vem no seguinte, a entrada das mulheres no mercado de trabalho é gigante. O que a gente vem vendo nos últimos anos é cada vez mais mulheres em postos de direção, cada vez mais mulheres empreendendo. Qual é a beleza disso aqui? Além da justiça social que tem nisso, a sociedade parou de desperdiçar metade dos cérebros que a gente tem, que era um absurdo. Meu ponto é o seguinte, tecnologia transforma a nossa forma de viver, que transforma a sociedade. E é por isso que querer entender exatamente, de forma completa, quais as mudanças que a inteligência artificial vai trazer é absolutamente impossível. Mas o que eu consigo ter clareza é mais do que a gente imagina. E alguns acham que é muito mais do que eu imagino. Vou pegar de novo o Ray Kurzweil. A projeção dele é que em 2029 a capacidade da inteligência artificial vai superar a capacidade da raça humana. É o que o pessoal chama estou falando de capacidade de inteligência. O que isso significa? Eles falam que isso aqui vai mudar um monte de coisas. Uma delas, em saúde, segundo ele, é o seguinte. Atualmente, cada ano que passa, a gente fica 8 meses mais velho. Como assim? Você passou um ano, fica um ano mais velho. Só que como a ciência está evoluindo, especificamente a ciência de saúde, você tem avanços da ciência que te compensam 4 meses de um ano que passou. O ponto é, ele estima que entre 2030 e 2035,
isso vai virar. O que significa virar? Que o avanço científico de saúde, com desenvolvimento de novas tecnologias, de monitoração, porque a gente vai ter cada vez mais, quem é diabético, ou quem conhece alguém que é diabético, deve ter visto que nos últimos anos passaram a ter esses monitores em tempo real, e aí o pessoal começou a descobrir um monte de coisa. Não é só que está administrando o tratamento daquela pessoa, mas o avanço no conhecimento sobre a doença expandiu brutalmente, porque o que o pessoal achava? Que você tinha o pico de glicemia e acabou. O que descobriram? É um zigue-zague o tempo inteiro, tem altos e baixos. Isso aqui está mudando, inclusive, a alimentação para quem não é diabético. Aliás, recomendação, eu sou apaixonado por isso aí. Recomendação, comam muita salada antes de mais nada. Muda a alteração glicêmica, faz diferença. Você come a mesma quantidade, fica mais magro e mais saudável. Mas deixa isso para lá. Voltando para os impactos que a inteligência artificial vai trazer com esse negócio. O que a gente vai aprender de coisas que a gente não sabe, mas a estimativa dele é... Peraí, se eu passei um ano, fiquei um ano mais velho, mas a ciência, desde que eu tenha acesso a ela, faz com que eu consiga recuperar mais do que um ano, tem uns caras que estão achando aí que a gente não morre mais. Eu não sei se é maluquice ou não, mas o ponto que eu quero falar é: cuidem-se bem para não morrer por bobagem nos próximos 5 a 10 anos, porque vai que os caras estão certos. Dali para frente você não se preocupa mais com esse negócio. Contrapartida, pensando agora como negócio, pensando como empresa, as oportunidades e os desafios da mesma forma vão aumentar como nunca. Porque pensa o seguinte, num mundo mais ou menos estável, onde as coisas... Estável o mundo nunca foi. O que está mudando é que o ritmo de transformação é cada vez mais acelerado. E quanto mais acelerada é a transformação, maiores são as mudanças, mais a gente precisa estar o tempo inteiro se adaptando. Então, ponto número 1 que tem aqui é: a gente precisa, todo mundo, tirar da cabeça o que eu chamo de modelo 1, 2, 3. Modelo 1, 2, 3 é fase 1 da vida, aprende. Você vai para a escola, vai para a universidade, aprendeu, vai trabalhar. Fase 2, fase 3, acabou de trabalhar, se aposenta. Morreu. Pelo seguinte: fase 1, estuda, aprende, vai trabalhar. Tudo muda. Se você não continuou aprendendo, se você não continuou se mantendo atualizado no que está acontecendo, já era. Você dançou. Outra, estamos vivendo cada vez mais, por tudo aquilo que eu comentei. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida no Brasil, de 60 anos para cá, dobrou. Isso de 60 anos para cá. E o que eu estou dizendo é que isso está acelerando. Então, o que isso significa? Vivendo cada vez mais, nosso modelo antigo, aposenta 60, 65, depois a Previdência paga, não conte com essa grana, porque ela não vai dar. Pelo seguinte, para completar, lembra que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Lá atrás, geração da minha avó, média de filhos por mulheres eram 8. Hoje é menos que 2. O que significa? Entravam 8 pessoas para trabalhar para pagar a aposentadoria de um aposentado. Agora entram 2 para pagar de 2 aposentados, porque a mulher também está trabalhando e se aposenta. A conta não fecha, simplesmente. Sabe o que significa? A gente vai ter que trabalhar por mais tempo. Volta na história. Para que isso seja possível, a gente precisa se manter atualizado. Só que tem um ponto que eu quero levantar aqui, antes que alguém fique deprimido. Pelo menos estou vendo aqui, por sorte, porque se tivesse alguém muito jovem, essa depressão era para eles. Tradicionalmente, tecnologia, quando vem, ela faz o seguinte: ela cria novos postos de trabalho e ela acaba com outros que existiam. Então o que acontece? Alguém que fazia uma coisa de um jeito e que não consegue mudar, dança. Quem em geral é esse cara? O cara mais velho, porque ele estava acostumado a fazer aquilo, ele tem mais dificuldades com tecnologia, tem mais dificuldade para migrar. Então, em geral, tecnologia gera mais emprego para jovem e acaba com mais emprego para gente mais experiente. Eu tenho uma teoria, eu sou o único cara que eu vi falando isso, então eu posso estar redondamente enganado, mas eu acredito que a inteligência artificial vai ser diferente. Se for a primeira vez. Por quê? Pelo seguinte: inteligência artificial é tão boa quanto o comando que você... Hoje, com os modelos LLMs, antes era outra história, mas hoje ela é tão boa quanto o comando que você consegue dar para ela. O que significa isso? Se você fala, faz um desenho de uma casa aí para mim, ela faz uma casa genérica. Se você fala, eu quero um sobrado de 3/4, a altura do pé direito é 3,5, eu quero que a janela esteja assim, é importante que tenha nessa casa uma escada circular, faz um gazebo para mim. Meu ponto é o seguinte: é outra casa. Para fazer a segunda coisa, depende da sua capacidade de dar o comando certo. E aí é que entra a história.
O que eu acho é que o pessoal mais experiente leva uma enorme vantagem aqui por 2 ou 3 razões. Razão número 1. Cada vez mais a linguagem está ficando sintética. Linguagem hoje de comunicação, eu vejo isso com os meus filhos. Como é que você se comunica? Cara, emoticon, sigla, é cada vez menor. Resultado concreto disso aqui, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que, se você comparar o vocabulário dos alunos de 15 anos do high school americano, que é o nosso ensino médio de hoje, com 50 anos atrás, caiu em 3.000 palavras o vocabulário do aluno médio. Portanto, a capacidade de comunicação ficou mais limitada, ou no mínimo menos precisa. Ponto número 2. Para completar, a gente vem a pandemia, aceleração brutal do trabalho remoto, que tem 1000 vantagens, mas tem um ponto. O ciclo de aprendizado de quem está começando acabou de ficar difícil. Como é que você aprende? Você começa, vai fazer, aí quando você faz errado, você pergunta para o cara que está do seu lado, não deu certo, como é que eu faço aqui? Não tem mais o cara do seu lado. Portanto, para esse cara que está trabalhando remoto, aprender no ritmo que as pessoas aprendiam até então, só se ele for muito proativo em ir atrás da informação que antes eu não tinha que fazer nada. Ele só virava aqui do lado e ela resolvia a minha dúvida. O que eu desconfio, não tem pesquisa ainda sobre isso, mas o que eu desconfio, essa curva de aprendizado do pessoal que está começando nos últimos 4 anos deve ter desacelerado muito. Ponto número 3. Quão bom é o prompt que você consegue fazer? Depende. Depende basicamente do quanto você tem de parâmetro para fazer o prompt. Ou, em outras palavras, quanto mais ampla é a sua vivência, provavelmente, isso tem a ver com experiência, tempo traz essa bagagem, provavelmente melhor vai ser o comando que você vai fazer. Por tudo isso, eu desconfio que o pessoal que se preocupa, e tem que se preocupar mesmo, aliás, só uma parte. Hoje, inteligência artificial não desemprega ninguém. O que desemprega é alguém usando inteligência artificial. Portanto, seja o cara que usa e não o que vai ficar desempregado. Mas o ponto onde eu queria chegar com isso aqui isso tudo me faz achar que a dificuldade vai estar no júnior e não nos mais sêniores. O tempo dirá. E o outro lado, voltando para a oportunidade para o lado das empresas. A gente hoje, cada vez mais, vai poder se conectar a ecossistemas maiores e fazer coisas em proporções completamente diferentes das que a gente fazia ontem. Eu estou nos meus últimos 2 minutos. Antes que eu me esqueça, eu quero deixar uma dica aqui. Quem quiser pegar essas informações que eu coloquei aqui, entra nesse QR Code aqui. Vocês recebem no e-mail de vocês as informações do que eu coloquei. E se eventualmente, porque eu estou vendo que a tela é torta, eu não sei se o QR Code vai funcionar como deveria. Quem não conseguir, manda um e-mail ali. Funcionou, maravilha, ótimo. Então eu fico feliz. Mas o recado final que eu queria deixar aqui primeiro, individualmente, abracem, experimentem, brinquem, deixem o medo passar. Porque tudo aquilo que eu falei da vantagem da experiência tem que passar por uma resistência. Que é o medo, que em geral, quanto mais velha a pessoa maior esse medo de lidar com coisas e tecnologias novas. Não brinquem de avestruz, não adianta. Eu fiz recentemente uma palestra no maior evento de educação do Brasil, eu estava falando para os professores, e a primeira coisa que eu falei para eles, pelo amor de Deus, o que vocês têm que fazer não é banir o ChatGPT das escolas, o que vocês têm que fazer é ensinar as crianças a usarem aquilo melhor. É claro que tem situações que não é para ela usar, que ela tem que fazer coisas que ela tem que fazer sozinha, não é isso que eu estou falando. Mas eu vi muitas discussões querendo banir. A ideia de banir fica mais fácil para quem está acostumado com a forma antiga, continuar trabalhando da forma antiga. Só que aí não vai estar preparando essas crianças para o novo mundo. Vale a mesma coisa dentro das empresas que todos nós trabalhamos. O que nós temos que fazer é trazer isso para a nossa realidade de forma que a gente possa aplicar. E diga-se de passagem, meios de pagamento, você vê a Mastercard, inteligência artificial já está em tudo. O Marcelo já trouxe alguns casos que são espetaculares. Quer dizer, eu lembro quando ela sabia o que eu estava fazendo em função do tipo de gasto. Agora é do jeito que eu seguro o celular, como eu teclo. E isso é que eu falo de personalização. É entender melhor as pessoas e aí as possibilidades são infinitas. E esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Prazer gigante, Roberta, estar aqui com vocês. Bom demais. Obrigada, Ricardo, por essa aula espetacular. Assim, impressionante como as inovações têm impacto na sociedade, no consumo, na economia. E eu queria fazer só 2 comentários. Por favor. Um para quem
quem estava vendo ali a palestra sua com o Tanjoni, ele comentou de uma ferramenta que usa inteligência artificial para personalizar e é um personal shopper. Hoje ela está em teste no site da Michael Kors, tá? Então quem quiser pode ir lá testar, muito legal, muito bacana. E a gente também já tem solução para mandar esses e-mails personalizados. A gente tem plataforma para personalizar qualquer programa de fidelidade, tá? E o último recado por favor, deixem aqui os fones ali e a Mastercard vai ter um presente especial para vocês assim que vocês devolverem. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Roberto.